Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fiz uma divulgação durante a semana, falando um pouquinho da mensagem que nós iríamos falar nessa noite, daquilo que Deus estava ardendo no meu coração, e foi durante a semana toda. E eu estou tendo assim um privilégio muito grande, de ter pelo menos no meu dia, 1 hora com qualidade, na presença do Senhor. Porque todos os dias eu tenho caminhado, às vezes 2 horas por dia, de manhã e à noite. E uma coisa que me motiva a caminhar, não tem sido eu poder emagrecer, que eu estou num processo de tirar essa barriga aqui, porque eu preciso viver bastante tempo. Mas não é isso que me motiva. O que me motiva é eu poder ter aquela hora, onde eu vou caminhar sozinho, com fone de ouvido, e sempre ouvindo uma mensagem, às vezes ouvindo uma canção. Sabe aquele assim, começando o dia, 6 horas da manhã, sentindo a presença de Deus, olhando a natureza, sentindo aquele ar, vendo o amanhecer. Algo assim que não tem preço. E essa semana Deus falou muito forte comigo, com relação a essa pergunta que eu coloquei, como o título da mensagem de hoje. Quem é você? Quem é você? Eu tenho visto muitas pessoas que infelizmente, ao longo da caminhada, elas perderam sua identidade. E que muitas vezes, elas têm sido aquilo que elas não são. E eu vou falar isso de coração para você que está aqui, você que está em casa. Isso não é uma exceção. Muitas vezes tem sido regra. A exceção é aquele que sabe exatamente quem é ela, e quem é e qual é a verdadeira identidade dela. Porque a maioria das pessoas, aquilo que ela é, foi desconstruído ao longo dos anos. Eu lembro que por muito tempo nós íamos na cadeia. O pastor Anjo foi bastante tempo, eu fui bastante tempo também. Eu falava lá no fórum, hoje está suspenso as palestras, mas teve épocas, anos, que todos os meses eu estava lá, falando para quem está em regime semi-aberto e regime aberto. E quando dava, a gente estava dentro da cadeia. Eu lembro que quando a gente falava na cadeia, a gente entrava num lugar que eles chamavam de igrejinha. É um quadradinho fechado, onde do lado direito e do lado esquerdo estavam as celas. E tinha uma cela que distanciava a gente dos presos. Então era horrível, porque quando você ia orar para colocar a mão sobre alguém, você tinha que ficar em cima da cela, assim, esticar lá para poder alcançar a pessoa. Bem complicado. E quando eles conseguiam estar perto ali na cela, mesmo assim tinha algo que impedia de você poder dar um abraço. Nós não tínhamos o Covid nessa época. Era muito ruim. E eu lembro que um dia a gente chegou lá e alguém teve uma excelente ideia de aumentar o espaço da cadeia e tirar aquela igrejinha. As portas estariam abertas. E o carcereiro disse para mim assim: pastor, veio alguém aqui vai dragar uma palavra, quando eu disse que estava aberto, foi embora. Porque ficou com medo dos presos. Mas eu respeito o senhor, você vai querer entrar, agora está aberto, não está mais fechado. Daí eu falei, glória a Deus. Porque hoje eu vou poder dar um abraço. Porque hoje eu vou poder estar lá dentro, de poder falar do amor de Deus e não ter nada que me impede de eu poder pôr a mão, de poder orar, de poder abraçar. Vou entrar, com certeza. Nem lembro quem estava comigo. E a gente entrou, foi tremendo. E quando a gente conta isso, algumas pessoas dizem assim: você não tem medo? Você não fica com medo de chegar lá? Pessoas que cometeram homicídio, traficantes, pessoas que roubam, pessoas que abusaram sexualmente de algumas pessoas, gente com crimes e mais crimes que às vezes o queixo pode cair quando você ouve o testemunho de alguém. E sabe o que eu digo? Para essa pessoa eu disse assim: eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu sei que não é aquela pessoa. Porque o que ela fez não é ela. Na verdade, houve algum incidente, alguma coisa que desconstruiu aquilo que ela é. Porque essa pessoa que está presa, e eu e você, nós fomos feitos segundo a palavra do Senhor, imagem e semelhança de Deus.
Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aquelas pessoas que estão lá são a imagem e semelhança de Deus. As pessoas que estão aqui sendo atendidas, muitas vezes chegando bêbadas. Às vezes, até que acontece, às vezes chegam aqui chutando o portão. E por mais que a gente fica querendo estourar, porque a gente está aqui para ajudar, são pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. Que ao longo dos anos foram desconstruídos a sua identidade. E elas não são quem elas verdadeiramente são. Elas são aquilo que o mundo impôs que elas deveriam ser. Foi desconstruído. E talvez você hoje não tenha um histórico de drogas, talvez você não cometeu nenhum homicídio, talvez você nunca roubou. Mas mesmo assim, talvez hoje você está aqui com a sua identidade desconstruída. E de você estar sendo aquilo que você não é, muitas vezes, posso garantir para você, está impedindo de você ver o melhor de Deus acontecer na sua vida. Porque Deus, Ele quer ver o seu filho. Ele quer ver aquilo que Ele criou, a imagem e a semelhança dEle. Não talvez aquilo que nós estamos construindo. Essa pergunta, quem é você? É uma pergunta intrigante. E essa pergunta muitas pessoas não sabem responder. Talvez você é uma delas. Para muita gente, se você perguntar, quem é você? Ela vai dizer para você assim, ó. Eu sou casado com a pastora Tuca. Eu sou pastor, trabalho numa empresa. Trabalho numa empresa há muitos anos. Eu tenho um ministério. Um dia Deus me deu um ministério também para ajudar pessoas com problemas com drogas. Tem uma igreja linda, de pessoas comprometidas. Talvez eu ia dizer isso. Mas quando a gente fala isso, em nenhum momento eu disse quem eu sou. Eu disse o que eu tenho e o que eu faço. Mas não disse quem eu sou. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Nas minhas emoções, feitos. Quem eu sou? Nas minhas coisas, as características que me potencializam. Quem eu sou no meu relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente não consegue falar isso. E como é difícil a gente poder fazer uma análise de nós mesmos, para entender quem nós somos. E o que me incomodou nessa semana foi justamente isso. Porque para Deus agir de forma poderosa na sua vida, o eu que você construiu, que não é aquilo que Deus fez, que Deus criou, precisa ser quebrado, aniquilado, desconstruído de você. E você precisa voltar a ter a identidade do qual Deus fez você. Para que você rompa, para que você vença, para que você possa conquistar. Eu separei aqui 3 frases, que em nome de Jesus eu creio que vai fazer sentido para você. Primeira, você não é aquilo que você pensa ser. Você não é, para muitos, aquilo que você pensa ser. Segundo, você não é aquilo que os outros pensam que você é. Não é. Você não é aquilo que os outros pensam que você é. Mas o terceiro, você é o que Deus diz que você é. Irmão, nós precisamos entender qual é a nossa verdadeira identidade. Só que a gente precisa identificar. Para a gente desconstruir o que foi construído, que está errado, porque nos distanciou daquilo que Deus, que Deus nos fez e que Deus espera de nós, a gente precisa entender isso com clareza. O que foi que nos levou a nós tomarmos uma identidade que não é nossa? O que foi que alguém cometesse um crime e ele está lá hoje preso, pagando pelo crime que cometeu? Existe um porquê. Talvez um momento na nossa vida, na nossa história, talvez as lutas que nós atravessamos, que de alguma forma nos abafou de tal forma que nós esquecemos de quem nós éramos. Alguém criado à imagem e semelhança de Deus, criatura do Senhor, que um dia conheceu Jesus
e o aceitou como único Senhor e Salvador, e a Bíblia, a palavra nos diz que nos tornamos filhos. Talvez ao longo da nossa caminhada aí, alguma coisa aconteceu, e a gente descaracterizamos da nossa verdadeira identidade. Eu estava ouvindo uma mensagem, um pastor disse algo que não tinha muito a ver com isso, mas eu tomei como princípio para mim. Eu não sei se você já viu, porque hoje o circo, você não vê mais animais. Mas eu sei que tem gente aqui do cabelo branco, que nasceu na década de 70, que lembra de quando a gente ia no circo, as coisas que mais tinha de atrativo eram os animais, não era assim? Eu não sei se você percebeu, quando você passou por um circo, mas geralmente, o elefante, que é o maior animal, pesa toneladas, gigante. E geralmente ele não está numa gaiola, ele não estava preso num lugar. Geralmente ele estava num toquinho que pregaram no chão e simplesmente amarraram uma corrente na perna dele. E essa corrente e esse pedacinho de toco que colocaram no chão é suficiente para segurar o elefante. Que se eles barrassem numa parede de tijolos ou de concreto, ele ia danificar talvez um prédio inteiro. Ele tem força para derrubar um prédio. E nem, simplesmente talvez com o seu peso. Agora imagine quando ele coloca sua força. Como que pode um elefante daquele tamanho, ele está preso num negocinho fincado na terra com uma corrente? Existe uma explicação. Porque quando ele era criança, quando ele era bebezinho, colocaram uma corrente nele, uma estaca, que ele ainda não tinha força para poder romper. E ele tentou de todos os jeitos, de poder sair daquela corrente, mas não conseguiu. E ele foi crescendo, e ele desistiu de tentar. Então o elefante está grande, mas a lembrança que ele tem, descaracterizou ele da força, ele não entende a força que ele tem. Ele lembra que um dia ele foi preso naquele negócio, naquele toquinho, e ele não conseguia sair. Hoje ele conseguiria, mas ele não pensa mais. Assim é a gente. Tem coisas no nosso passado que de alguma forma marcou a nossa vida, que hoje está nos impedindo de nós sermos o que nós somos. E pior, nós desistimos de tentar ser o que nós realmente somos, por conta das circunstâncias da vida. Eu peguei aqui alguns exemplos, para que a gente possa pensar um pouquinho. São exemplos da palavra de Deus. Se você for ver aqui na palavra, a gente tem praticamente todos os testemunhos que estão contados na Bíblia, ou são negativos, de gente que de alguma forma perdeu sua identidade por uma circunstância, ou pessoas que receberam a sua identidade de volta diante de uma circunstância, que resolveram falar assim, não, eu não sou essa pessoa, eu vou voltar à minha essência. E romperam, e os testemunhos estão narrados aqui. E eu queria falar de um menino, que é pouco conhecido na Bíblia, mas talvez você já ouviu falar dele. E o nome dele é Mefibosete. Não sei se você conhece. Alguém conhece a história dele? Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. E ele era rei, Saul. Então ele era neto do rei, esse menino. E a Bíblia diz que ele era ainda bebê, e quem cuidava dele era uma ama, era uma serviçal, que estava sempre cuidando dele. E de repente no palácio chegou uma notícia, que o pai dele e o avô dele havia falecido, e que seria levantado um novo rei. E a ama ficou preocupada com ele, e resolveu cuidar dele, e juntou todas as coisas que ela podia levar, pegou ele no colo e saiu correndo, desesperada. E quando ela sai correndo, ela tropeça e cai, com ele no colo. E essa queda que ele levou, aconteceu dele ter as duas perninhas dele atrofiadas. Ele acabou ficando aleijado, a Bíblia diz. E ele foi para morar em outro lugar. A Bíblia diz que ele foi morar em Lodebar, que significa escassez, um lugar assim que não é bom de se estar. Daí Davi, ele vem
passa por um período grande e ele assume o reinado. E Deus incomoda o coração do rei Davi para que possa procurar um herdeiro, porque Deus sabia que existia esse menino que precisava ser recompensado. Ele era muita coisa que estava ali, as coisas do pai e do avô era dele. E Deus incomoda Davi. Daí Davi pergunta: tem alguém, se alguém sabe se existe algum parente de Saul ou de Jonatas que esteja vivo? Daí uma pessoa diz: tem um menino. E esse menino chama Mefibosete. Onde ele está? Ele está em tal lugar. E Davi manda chamar ele. E quando ele chega para falar com Davi, ele tem um diálogo. E nesse diálogo mostra o que um incidente fez com esse menino, que era para ser herdeiro do rei, porque ele era da dinastia do rei, mas que estava vivendo uma vida precária e não se via como tal. A dignidade, ele tinha complexo de inferioridade. E eu queria que você lesse comigo, que está em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Talvez a história desse menino, de alguma forma, vai identificar você. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao 8, nós vamos ler. E a Bíblia diz assim, 2 Samuel 9, 1 a 8. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. E disse o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E ele disse ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou o rosto por terra, e inclinou-se, e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou ele e disse, olha as palavras de Mefibosete: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como ele se via. Ele se via como o pior das criaturas, como um cão, como um cachorro. Ele via como uma pessoa que não tinha valor nenhum. Mas Deus não fez ele para ser assim. Ele foi desconcertado. A identidade dele foi roubada diante de um incidente, diante de algo que aconteceu na vida dele, que levou ele a entender que Deus estava presente na vida dele, que Deus não se importava com ele, que a vida dele seria aquilo, que ele ia permanecer naquele lugar, naquela terra de escassez, passando os piores momentos da vida dele, com dificuldade por conta das pernas. Mas de repente Deus toca no coração de Davi. A Bíblia diz aqui, Davi deixa bem claro, para que o Senhor possa agir de forma bondosa para com ele. Existe alguém para que Deus possa agir? Davi era só um instrumento, porque Deus sabia que aquela vida precisava ser desconstruída e uma nova identidade deveria ser dada para ele. Não simplesmente como alguém que morava num lugar, mas com alguém que é de uma dinastia, que era de uma família real, e que merecia assumir aquela posição diante do reino e diante do Senhor.
Quais foram os problemas que talvez você passou, que você enfrentou, que de alguma forma desconcertou você, desconstruiu você, talvez roubou a sua identidade? Deus tem uma pergunta para a tua vida hoje. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Existem outros. Hoje à tarde o Senhor fez me lembrar dos espias que foram avistar a terra prometida. Eles estavam presos no Egito. O povo andou 40 anos. Estava prestes a assumir a terra prometida. E Deus coloca uma missão para eles, para que eles pudessem avistar a terra. E é levantado 12 espias. Moisés levanta 12 espias, para que simplesmente fossem espiar, para trazer um relatório para aquilo que eles viram, para saber como era a terra que eles iriam herdar. E a Bíblia diz que quando eles retornam, 10 espias, o relatório deles é totalmente negativo e deprimente. Quando eles abrem a boca para entregar um relatório para o povo começa a chorar, a rasgar suas vestes e a buscar arrependimento, como se os 40 anos de peregrinação, saindo do Egito, que eram escravos, para poder ter a liberdade, e aquilo que eles almejavam, que era a recompensa da terra prometida, era algo que eles não iam conseguir, porque era uma terra habitada. E a expressão que eles usaram mostra como que eles foram desconstruídos por conta do tempo que eles eram presos, cativos, eram escravos. E o relatório diz assim: olha, eles são gigantes, a terra é fértil, mas eles são gigantes, existe um povo que habita lá. E quando eles olham para a gente, é como se a gente fosse gafanhoto, e quando a gente olha para eles, nós nos sentimos um gafanhoto. Então eles estão dizendo: nós não somos nada, nós somos um inseto diante deles. Nós estamos perdidos. Nós andamos, o relatório deles queria dizer, nós andamos 40 anos por nada, porque é uma terra boa sim, mas que a gente não vai conseguir conquistar, porque a mentalidade deles era a mentalidade de escravo, porque ainda, apesar de todos os sinais que eles receberam durante a trajetória de 40 anos, as 10 pragas que aconteceram no Egito, depois a providência de Deus durante o deserto, não foi suficiente para que eles pudessem entender que não era eles que faziam, que quem fazia era Deus, que eles apenas precisavam viver na dependência de Deus. E a Bíblia diz que depois deles falarem, 2, Josué e Caleb, esses teve restituído a sua verdadeira identidade. Eles entenderam quem era o Deus que eles serviam. E o relatório deles era assim: eles são grandes, mas eles não são suficientes para vencer a Deus. Se o Senhor colocou a gente aqui, a gente vai conseguir conquistar. A dificuldade pode ser grande, mas em Deus a gente pode vencer. É um lugar que Deus separou para a gente. E Deus supriu nossa necessidade ao longo do tempo, ao longo dos anos. E Ele vai suprir nossa necessidade, nós vamos lutar e nós vamos vencer. O relatório era totalmente diferenciado, de alguém que ainda estava vivendo o tempo da escravidão, e de alguém, de 2 pessoas que já haviam sido libertos dessa máscara, dessa casca, dessa identidade que não era deles. E a Bíblia diz que do povo que saiu do Egito, e o povo que entrou na terra prometida, os únicos que saíram de lá e chegaram na terra prometida foram 2, de milhares de pessoas. E sabe quem foram esses 2? Aqueles que tiveram de volta a identidade daquilo que eles eram: Josué e Caleb. E hoje à tarde Deus falou muito comigo, porque para que você possa pisar na terra prometida, para que as promessas do Senhor aconteçam na sua vida, você precisa voltar a ter a identidade que Deus tem para você, de quando Ele te fez. Em Salmo 139 diz que Ele te conhece antes de você estar na barriga da sua mãe, que Ele viu cada momento que você cresceu dentro da barriga, e Ele sonhou e escreveu coisas para você. Agora, olha para a nossa vida. Se o nosso Deus, Ele deu para a gente uma identidade,
Ele estava com a gente desde o momento em que o espermatozoide se encontrou com o óvulo. Ele sonhou coisas para nós. Ele escreveu um destino para cada um de nós, uns sonhos para cada um de nós, propósitos para cada um de nós. Será que Deus escreveu algum propósito que é para trazer mal para a minha vida, para a tua vida? Será que aquilo que nós estamos vivendo hoje é nós estarmos vivendo o propósito do Senhor? E se nós não estamos vivendo o propósito daquilo que o Senhor escreveu sobre nós, é porque nós perdemos a nossa identidade. E a gente precisa voltar na nossa essência. Nós precisamos voltar àquilo que nós somos quando a gente foi criado, a imagem e a semelhança de Deus. Que no primeiro momento era criatura, feitura de Deus. E no segundo momento, quando você abriu seu coração e aceitou Jesus, você simplesmente passou a ter a identidade de filho. A gente precisa voltar na nossa essência. Eu lembro de Davi, que é algo ao contrário. Uma das coisas, uns trechos da palavra de Deus que mais me impressiona é a história de Davi, no momento em que ele foi lutar contra o gigante. Como que me ensina esse texto? Me ensina muito. A Bíblia diz assim que tinha um gigante, um exército de Deus, um exército filisteu, e tinha um gigante que 2 vezes por dia ele afrontava o exército de Deus. Irmão, 80 afrontas, porque foram por 40 dias assim. Foram 80 afrontas. E ninguém do povo de Deus, com a identidade em Deus, foi capaz de dizer: eu não posso contra o gigante, mas o Deus que eu sirvo, Ele é comigo para que eu possa derrubar esse gigante. Mas a identidade de Davi foi construída e ele não foi destruída. E quando Davi chega, foi simplesmente ao mais franzindo, um menino ainda, ruivo. E quando eu falo ruivo, é porque na época era problema ser ruivo. Porque era como se existisse uma maldição sobre a vida dele. E chega aquele menino ruivo, franzino, que nem a armadura servia nele, e ele escuta aquilo. E ele diz: como assim? Como é que vocês podem estar recebendo afronta desse gigante e dizendo que serve a um Deus? Ele não disse com essas palavras, não está aqui esse diálogo, mas tudo indica no diálogo que ele teve, que o pensamento que Davi teve foi esse: como pode? E ele disse: eu vou, tem uma recompensa, eu quero essa recompensa, e eu sei que Deus está comigo para que eu possa vencer. Eu tenho uma promessa na minha vida, eu tenho uma promessa que um dia eu ser rei, e isso aí não é um obstáculo, é uma oportunidade do qual eu vou abraçar, porque eu sei muito bem quem eu sou em Deus. E Davi vai. Daí tem um diálogo com Saul. Daí Saul tenta de todas as formas tirar da cabeça dele. Depois ele enfrenta, tira tudo, a armadura, tira todas as coisas, e ele vai com um estilingue, uma funda, para poder lutar com esse gigante. Daí vem um diálogo dele com o gigante. O gigante, quando olha daquilo, fala: o que vocês pensam que eu sou? Com um sopro eu vou derrubar ele. Olha quem que vocês colocaram para guerrear comigo. Vocês estão loucos? Daí Davi entrega uma palavra para ele, dizendo assim: ó, hoje mesmo a sua cabeça vai estar nas minhas mãos. Quem você pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Porque ele sabia da identidade que ele tinha. Ele sabia quem ele era em Deus. E na conversa com Saul antes, ele entrega uma palavra para Saul dizendo assim: Saul, rei, eu posso lutar com ele, sabe por quê? Porque eu era sim um pastor de ovelha, mas eu matei um leão e um urso. As experiências que ele viveu matando um leão, matando um urso, ele entendeu que Deus estava com ele quando ele estava lá. E não ia ser diferente essa situação que ele ia viver de encarar o gigante. A experiência do passado de matar um leão, matar um urso, levou ele a uma verdadeira identidade. E qualquer obstáculo que colocasse na frente dele, ele ia conseguir vencer, porque ele sabia quem ele era. O que a gente precisa é voltar a ter a nossa identidade em Deus. Você não é aquilo que você pensa que é.
Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Deus tem essa palavra para você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria terminar falando para você daquilo que Deus diz que você é. E é tremendo, irmão. Eu separei alguns textos, mas tem muito texto e muito exemplo na palavra que mostra quem verdadeiramente nós somos. Se nós soubéssemos quem nós somos, qual a identidade que a gente tem em Deus, e o que é ser filho do Deus vivo, você pode ter certeza, o mundo que nós estaríamos vivendo hoje seria um mundo diferente. No passado, 12 pessoas entenderam quem eles eram. Eles nasceram criatura e com propósito, feitura e mais semelhança de Deus. Se desconstruíram ao longo dos anos. O seu relacionamento com Jesus, o Cristo, levou eles de novo a entender a sua verdadeira identidade. E esses 12 homens influenciaram o mundo inteiro com a mensagem das boas novas, daquilo que tinha acontecido com Jesus. 12 homens impactaram o mundo. E se hoje nós estamos aqui falando de Jesus, porque esses 12 homens, lá no passado, eles sabiam quem ele era, quem cada um era. E eles sabiam a força que eles tinham, da identidade que eles tinham em Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui falando do Senhor. Agora imagine a gente. Olha a quantidade de pessoas que se dizem cristãos, que estão dentro das igrejas. E por que nós não conseguimos impactar o mundo? Por que nós não conseguimos fazer diferença no mundo que nós estamos? Porque infelizmente nós nos misturamos com o mundo. Nós tivemos a nossa identidade desconstruída. E quando eu falo nossa, me incluo. Porque eu sei o quanto Deus falou comigo essa semana. E eu sei o quanto que eu preciso, em nome do Senhor Jesus, a voltar a ter a identidade de quando Ele me criou. Irmão, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, em nome do Senhor Jesus. Talvez você está recebendo uma influência enorme de pessoas que todos os dias dizem, você não consegue, você não merece, você nasceu para ser assim mesmo, você nasceu para ser um incapaz, você não vai conseguir nunca, você não tem inteligência, você não tem sabedoria, você é um zero à esquerda. Quantas pessoas que viveram aquilo que as pessoas achavam e hoje estão lá, ou passaram pela casa de operação, hoje estão lá. Em nome de Jesus, sendo desconstruída essa identidade que não pertence a eles. Talvez você ouviu isso. Talvez hoje você não consegue romper, você não consegue vencer. Você não consegue viver a identidade que Deus tem para você por conta disso. Porque você ouviu muito, teve experiências, ouviu muita coisa, e você acha que você é essa pessoa. E eu tenho uma palavra para você: você não é essa pessoa. E eu, fundamentado na palavra, eu quero dizer para você, se você entender nessa noite quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus, irmão, ninguém te segura. Grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Eu creio. Mas eu não tenho condição. Mas não é você, não é a sua condição que faz. É o Deus que você acredita que está em você, que faz. Eu não recebi nenhum estudo. E quem disse que você precisa de estudo para fazer aquilo que Deus tem para você? Em nome de Jesus, você precisa entender quem você é e qual é o propósito da sua existência. E quando você descobre isso, nossa vida é transformada. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, porque essa é a minha oração, e eu creio, em nome de Jesus, porque o Senhor me incomodou muito para trazer essa palavra. Eu tenho certeza que você vai mudar, você vai se tornar aquilo que Deus quer e diz que você é.
Em nome de Jesus. E a gente vai viver um novo tempo. Em nome de Jesus. Irmão, chega de chorar. Eu estava ouvindo uma outra palavra nessa semana. E o pregador estava falando de um personagem, de Natanael. E ele estava dizendo assim, como Natanael foi preso e ele sorria. Se você ler na Bíblia, a expressão que dá é de alegria que estava no coração dele mesmo sendo preso. Daí disseram para ele assim, você vai morrer. Ele disse, beleza, igual o Cristo que foi crucificado. E ele, amém. Tipo assim, a forma que dá para ler na Bíblia, ele estava com alegria de poder ser crucificado. Mesmo diante da dificuldade, ele sabia quem ele era em Cristo. E nada tirava ele do maior propósito, de um dia poder estar lá, aonde o Senhor tinha preparado para ele. Que assim seja a nossa vida, irmão. Em nome de Jesus. Limpa toda lágrima. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E eu posso dizer com toda a propriedade, o tempo de chorar passou. Em nome de Jesus. O tempo de chorar terminou. Chegou o tempo da conquista. O tempo de você arregaçar as mangas e ir para frente. Tempo de você entender qual é a verdadeira identidade que Deus tem para você. Em nome de Jesus. E você vai viver tempos, eu creio, profetizo nessa noite, que você nunca imaginou viver. Porque lá quando você ainda nem forma tinha, o Senhor escreveu coisas para a sua vida. E a expectativa do coração de Deus, por mais que você tardou a viver as promessas do Senhor, Deus quer que cumpra-se aquilo que Ele falou de você. Deus tem algo para a tua vida. Mas você precisa entender quem é você. Em nome de Jesus. A Bíblia diz várias coisas que refletem a nossa identidade. Eu vou falar bem rápido por conta do tempo. Depois eu até posto cada texto. Primeiro, em Salmo 139, verso 13 e 15. Sua identidade, você foi criada por Deus. Gênesis capítulo 1, 27. Você foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. Em 2 Coríntios 5, 17. Você passou por uma transformação. Você é uma nova criatura. 1 João 3, 1 a 2, Gálatas 4, 1 a 7. Você é filho e herdeiro de Deus. Filho e herdeiro. Êxodo 19, 5 e 6. Deus tem um tesouro particular para te entregar. Gálatas 5, 1. Você vivia preso, hoje você é livre. Em nome de Jesus. Se você é livre, por que você tem arrastado as correntes? Você é livre. Em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6, 19. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Em nome de Jesus. João 15, 15. A Bíblia diz que nós somos amigos de Deus. Amigos de Deus. E 1 Pedro 2, 5, 9. Você tem nas suas mãos o sacerdócio real. Irmão, você não é pouca coisa. Só que o mundo tirou essa identidade de você. E hoje o Senhor está entregando essa palavra para que você possa voltar a ser aquilo que Deus quer que você seja. Aquilo que Deus diz que você é. E você, irmão, em nome de Jesus, você é filho. Você tem uma herança para você. Deus quer usar a sua vida. Então para de chorar. Começa a crer. Eu sei que talvez você teve momentos na sua vida que te levou a você perder essa identidade. Mas deixa isso lá no campo, lá atrás do passado. Em nome de Jesus, o Senhor quer dar uma vida nova para você. Se desvincula do seu passado. Faça como o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão diante de mim, para que eu possa alcançar o alvo. Olha só. Eu não vivo mais em função do meu passado. Eu sei muito bem quem eu sou no meu presente. Apesar de eu ter errado, apesar de eu ter fracassado, apesar de eu ter me distanciado de Deus, isso ficou no campo do passado. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu não vivo em função do meu passado. Eu vivo onde eu quero chegar.
Que você possa viver assim. Não importa. Talvez você fez pecados, você fez coisas que você fica se culpando. E por isso você perdeu a sua identidade. Em nome de Jesus, joga isso no mar de esquecimento, lança isso na cruz de Cristo. Porque agora é uma nova história que o Senhor espera que você escreva. Que para nós é nova, mas na verdade ela é velha. Porque desde quando o Senhor te formou, Ele já escreveu o que Ele queria para você. Toma posse disso nessa noite, irmão. Em nome de Jesus. Mude a tua história. Está nas tuas mãos. Já temos o sim de Deus para isso. Basta você agir. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus.